Tudo bom, meninas? Então hoje eu vou ensinar o passo a passo dessa bu bem fofinha. Para começar, eu vou estar utilizando o molde Corpinho de Menina, que é da parceira Amanda Machado, junto com a MJ Artesanatos. Então eu vou colocar ali a partezinha do sapatinho, uma massinha branca nos dois sapatinhos. Esse molde ele sai perfeito, ele é bem marcadinho ali, a divisão é bem fácil de fazer a divisão das cores de massa ali na cavidade. Então a bu ela usa uma meia, né, um meião, uma calça ali no tom lilás, e eu vou estar colocando massa até essa partezinha ali. Também tem a marcação bem certinha, bem fácil de colocar ali nessa marcação da calça dela. Então, coloco nas duas partezinhas, aperto bem pra unir, não ter problema da massa depois se separar. E pra parte ali do camisetão dela, ou do vestidinho, eu vou estar usando uma massa no tonzinho rosa bebê, bem clarinho. Coloco em tudo, aperto, aliso pra dar o acabamento, pra não ficar nenhuma rebarba pra fora do molde ali. Então, vou ajeitar com cuidado e com bastante carinho. E ele já sai bem certinho. Eu só dou uma ajeitadinha ali pra separar a divisãozinha das pernas e reforçar as marcações do vestidinho. Mas esse molde é muito lindinho. Pra cabecinha, eu vou estar utilizando esse molde, que é o Inverno da Mimos. Esse é da minha coleção. Aí eu gosto bastante, ela se tornou uma das cabecinhas padrão dos meus aplique. Vou estar usando os olhinhos resinados 0,25 da Aplicado, vocês também encontram lá na MJ Artesanatos. Eu vou usar o tamanho micro, fica perfeito pro tamanho dessa cabecinha, fica bem bonitinho. Vou estar usando os olhinhos castanhos ali, então eu colo os olhinhos e afundo eles com um pincel modelador para que quando a massa ela retrair, não tenha problema então dos olhinhos saltar para fora, né? Ali agora com um canudinho eu marco a boquinha. E eu vou estar usando essa ferramenta, que é uma dica da parceira da Lilian Vidal. Então, ali eu coloquei uma esponjinha de cozinha, num tubinho de caneta, para estar fazendo o blush. Ele não fica tão marcado e é uma ferramenta super prática pra gente usar aí no dia a dia. Essa diquinha foi da Lilian. Com um pincelzinho ali eu vou fazer ali os cílios e as sobrancelhas da nossa bonequinha, pra ficar bem fofinha. E a pintura de cílios é treino, né, gente? Quanto mais a gente treina, melhor fica. Lembrando que o pincel, ele tem que ser fininho, né? A gente pode cortar o excesso do pincel ali pelos ladinhos e sempre tirar o excesso antes de aplicar na nossa bonequinha. Agora, eu vou fazer ali a união, né? Do corpinho com a cabeça. Pra isso, eu vou estar utilizando um aramezinho. Eu gosto de usar arame galvanizado. Então, eu coloco o aramezinho na cabecinha, passo cola pra juntar as duas partes. E vou estar unindo, então, ali o corpinho com a cabecinha da nossa bonequinha. Eu coloco girando para não ter perigo de acabar amassando o corpinho. Para fazer o Sullivan, eu vou estar usando esse molde, que também é da minha coleção, que se chama Mini Mimos. Então, vou usar a cavidade do ursinho, só que eu não vou colocar massa na parte das orelhinhas. Eu vou colocar massa ali, uma massa azul Tiffany em toda a cavidade, menos nas orelhinhas. Porque agora, com uma massinha no tom marrom claro, eu vou fazer os chifrinhos ali, que tem no bonequinho do Sullivan, né? Então, ao invés de eu colocar as orelhinhas, eu preferi fazer os chifrezinhos separados. Passo cola ali, faço uma coxinha e vou estar colocando dos dois lados. Essa partezinha aí é bem pititica, então tem que ter bastante carinho ali, cuidado pra fazer, mas o resultado final vale a pena, fica muito fofinho. Com uma massinha, então, no tom azul um pouquinho mais escuro, eu vou fazer ali o narizinho do Sullivan. Vou colocar ali a bolinha do narizinho. Agora, com o molde corpinho de menina, eu vou estar tirando os dois bracinhos. Esse bracinho, ele é perfeito, ele já sai de ladinho. Então, eu vou estar tirando os dois bracinhos pra estar colocando na nossa bu. Só tirar os dois bracinhos, ele é bem prático, bem facinho de fazer. A gente coloca a massa, cuida só pra não deixar muita massa pra fora do molde, senão fica com rebarba, né? Vou pegar a nossa bu ali e vou passar cola. É sempre importante, meninas, a gente tá colocando cola, pra depois, quando a massa secar, não ter problema, né, do bracinho cair ou ficar frágil o nosso aplique. A câmera deu uma desfocada, mas dá pra gente ver ali direitinho, né? Colocar o Sully e agora eu vou passar cola na mãozinha dela e colocá-la segurando ele. Com um pincel fininho, eu vou fazer ali a marcação dos olhinhos do Sullivan. Fazer ali os olhinhos dele e as sobrancelhas. E eu vou estar usando uma tinta no tom lilás para fazer as manchinhas que ele tem no corpo. Então, é só fazer algumas bolinhas ali, só para dar aquele efeito, ficar igual o Sullivan.
Para finalizar a nossa bu, nós vamos fazer o cabelinho dela. Eu vou estar utilizando esse molde, que é o Multipenteados, que também é da minha coleção. Então, eu vou usar essa cavidade que é para fazer o topinho de trás da cabeça. Então, só colocar a massinha preta, passar cola, né, na nossa bu, ali atrás da cabecinha. E eu gosto de passar um pouquinho de cola nas beiradinhas, para colar bem e não ter perigo de levantar depois que secar essa massa. Então, o importante nessa parte é vocês respeitarem o processo de secagem e deixar a bonequinha de vocês secarem, tá? Pra não ter perigo de amassar nada na hora de colocar o cabelinho. Então, eu coloco o topinho de trás do cabelo. E esse molde, ele já vem com uma franjinha, aquela franjinha reta na frente. Então, eu vou colocar um pouquinho de massa ali naquela cavidade. E pra colar a franjinha, eu vou estar usando água. Como tá fresca a minha massa, eu vou colocar só um pouquinho de água. Vou ajeitar ali a altura que eu quero da franjinha. E aquele excesso que sobra, eu gosto de cortar com uma tesourinha, pra não ficar muito alto. Então, eu corto o excesso e depois eu venho com uma ferramenta alisando, pra unir a franjinha no topinho da cabeça. Pronto, ela já tá com a franjinha, eu vou fazer as remarcações, até pra unir melhor aquela franjinha ali na cabeça e pra ficar mais marcadinho, ficar mais bonitinho. E agora, nós vamos fazer ali as duas xuxinhas, né? As chuquinhas que ela tem no cabelo. Então, eu vou usar essa cavidade que muitas vezes eu uso ela pra franja, mas ela também pode estar sendo usada ali pra fazer as Maria Chiquinhas. Então, tem uma pra cada lado, já sei bem certinho do molde. Eu vou fazer já as duas. Tiro do molde, dou aquela ajeitadinha e agora eu vou passar cola no lugar que eu quero essa xuxinha. Coloco uma de cada lado. E pra finalizar, eu já deixei 2 lacinhos prontos, então eu só vou colocar ali os lacinhos, um de cada lado, no tom rosinha também, e ficou assim a nossa bu. Lembrando, meninas, que todo o material que eu usei, vocês encontram lá no site da MJ Artesanatos.